Fala, guerreiro, guerreira, boa noite, tranquilo? Hoje, sexta-feira, estou gravando esse vídeo para vocês. Hoje nós vamos estar falando sobre o artigo 316 e 317 do nosso Código Penal, crimes contra a administração pública praticados por funcionários públicos, né? Lembrando que são crimes próprios, ou seja, esses crimes somente podem ser praticados por funcionários públicos. Vem comigo. Então, nos crimes praticados contra a administração pública por funcionário público, eu separei dois crimes para tratarmos na aula de hoje. Vamos estar falando sobre a concussão, presente no artigo 316, e a corrupção passiva, artigo 317. Sobre a concussão, vamos ler o artigo. O que o artigo fala para nós? Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Então aqui, no crime de concussão, o funcionário público, ele exige uma vantagem indevida de um particular, tá? Porque lá na corrupção passiva, eu tenho que solicitar, eu tenho o verbo solicitar. Na concussão, o funcionário público, ele exige. Então, exigiu concussão, solicitou corrupção passiva. A pena é praticamente a mesma, né? 2 a 12 anos, reclusão e multa. Na corrupção passiva, veja bem, solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida ou aceitar promessa de tal vantagem. Então, basicamente, o que vai diferenciar a concussão da corrupção passiva é que na concussão o funcionário público ele exige e na corrupção passiva ele solicita. Porém, no crime de corrupção passiva eu tenho uma majorante. Eu tenho a majorante que ela traz um acréscimo de pena. Qual é a majorante da corrupção passiva? A pena é aumentada, está lá no parágrafo 1º do artigo 317 do Código Penal. A pena é aumentada de 1/3 se em consequência da vantagem ou promessa o funcionário retarda ou deixa de praticar ato de ofício ou pratica infringindo dever funcional. Basicamente aqui eu tenho um agente de trânsito, seja ele um guarda civil municipal ou eu tenho um policial militar, que em uma blitz ele solicita uma vantagem devida para não rebocar, para não remover o veículo daquele particular, daquele cidadão. Ao solicitar, ele está cometendo o crime de corrupção passiva. E ao receber essa vantagem e deixar de praticar o ato de ofício, que é estar removendo aquele veículo irregular, né, então ali ele terá uma majorante, ele terá um acréscimo de pena. Agora, se ele exigir aquela vantagem devida, é concussão. No crime de corrupção passiva, eu tenho uma atenuante, né? Eu tenho a corrupção passiva privilegiada. Repara que na concussão e na corrupção passiva, eu tenho pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Lembrando que na pena de reclusão, eu tenho 3 regimes, fechado, semiaberto e aberto. Porém, na pena de detenção, eu tenho 2 regimes, regimes semiaberto e regime aberto. O parágrafo 2º do artigo 317, falando sobre corrupção passiva, ele traz para a gente a corrupção passiva privilegiada, onde ele diz o seguinte: se o funcionário pratica ou deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outro, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então aqui na corrupção passiva privilegiada, eu tenho ali, vamos pegar o exemplo do mesmo agente de trânsito ou policial militar que, ao abordar um veículo irregular ali na blitz, ele pega e tem um conhecido ali, tem um outro polícia, um outro GCM ali, conhecido, e vira, pô, é meu primo, é meu sobrinho, cara, é meu amigo, pô, libera ele aí. Então ali ele deixa, né, repara que ele não solicitou nenhuma vantagem devida, ele apenas deixa de praticar um ato de ofício, né, cedendo a pedido de outro, né, cedendo a pedido do colega ali, ele libera aquele carro, aquela moto, enfim, aquele cidadão que estava com seu veículo irregular. Guerreiro, guerreira, espero ter ajudado você com o conteúdo de hoje. Trabalhamos o artigo 316 e 317 do nosso Código Penal. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e venha acompanhar as dicas que eu posto diariamente voltadas para concurso público. Um forte abraço, um excelente final de semana, Deus abençoe.